Bom, a minha história com o alemão, ela começa de maneira bem interessante, porque quando eu tinha por volta dos meus, 15 anos, quando eu comecei a, fazer o curso de alemão com a Marlene Böhmer, se ela me permite citá-la aqui, nesse depoimento, eu queria ser biotecnólogo, Eu queria entrar na área de biologia e trabalhar com biotecnologia. Essa era a minha maior intenção, meu maior sonho, aspiração. Mas a Marlene, aos poucos, ela foi o que? Ela foi me doutrinando, ela foi fazendo um proselitismo para que eu pudesse me tornar um professor de alemão. Ela sempre usava o termo pupilo, Você vai ser meu pupilo, você é meu pupilo. E eu não dava muita atenção para aquilo, E daí, em um determinado momento da vida dela, ela precisou passar por uma cirurgia, e teve que tirar licença. E daí a escola me chamou, Assim, a escola me ligou perguntando se eu me interessaria em, de repente, substituí-la no período, da sua licença. Eu aceitei na hora, Claro que motivado por ganhar um ganhinho extra, uma graninha extra, aceitei prontamente. Mas, assim, eu fui com medo. Eu lembro que, na época, eu não dormia, Eu não dormi porque eu tive que preparar a aula, tive que rever o material, pensar no vocabulário, pensar em tudo, na verdade, Como que eu ia passar aquela informação, porque até então eu não era professor, eu nunca tinha trabalhado de fato como professor, embora eu já tivesse dado aulas como voluntário de alemão, mas não era nada sério. Então, para mim, então não via aquilo como algo para minha vida. Aceitei o convite da Marlene. Eu lembro que no dia, no primeiro dia que eu fui dar aula, era uma turma de três alunos, uma turma pequena, Mas aquilo para mim parecia que eu estava dando aula para uma multidão, Uma multidão de 1000 pessoas, porque eu tinha muito medo do julgamento, Eu não era um professor, Eu não tinha experiência, dando aula. E o maior preconceito que eu sentia, não, ou talvez era uma mera percepção minha, uma impressão minha, é que eu não tinha idade, eu tinha apenas 22 anos, 21 para 22 anos na época. E as pessoas que estavam ali comigo já eram pessoas mais velhas que eu. Então eu morria de medo, Falei, como que eu vou passar informação para pessoas tão assim tão experientes, Eu não estou preparado para isso. Mas fui com a cara e coragem, fui todo, posudo para dar aula, professor. Ao mesmo tempo que eu me sentia orgulhoso, Nossa, agora eu estou dando aula, Vou dar a minha aula de alemão. Eu não lembro quanto tempo eu substituí a Marlene, Mas foi um tempinho razoável ali. E eu lembro que a primeira aula foi assustador. Eu me senti eu senti que a aula foi péssima, a aula não foi interessante como a da Marlene, Embora ela sempre foi minha inspiração, E foi dando a primeira, depois a segunda aula. Depois eu fui percebendo que o alemão começou a mudar a minha vida, Começou a me fazer ser mais proativo, estudar mais, porque até então eu estava na condição de aluno, Já tinha terminado o curso na escola CCB. Antes eu tinha ido, eu tinha feito trabalho voluntário, para uma ordem religiosa. Tive contatos, tive oportunidade de utilizar inglês, às vezes alemão também, mas isso não me qualificava como professor, Então, assim, quando eu voltei, eu tinha um alemão na cabeça, mas não me sentia preparado para dar aula. Daí, depois da segunda, terceira semana, quarta semana, eu já comecei a ver que aquilo, de repente, podia servir para mim, E, como eu falei, motivado pelo dinheiro, para pagar algumas contas de casa, ajudar a pagar umas contas de casa. E eu fui indo, E quando eu vi, a Marlene começou a jogar os alunos dela para eu ensinar, Pouco a pouco, Eu lembro que eu ensinava apenas o livro 1, depois eu fui passando para o livro 2, livro 3, achei uma ideia completamente sábia da escola, De não me colocar para dar aula
né, de níveis maiores, né, assim, mais elevados, como B1 e B2, né? E foi interessantíssimo. Então, eu costumo falar que, né, a minha profissão, professor de alemão, foi bem aos poucos, foi bem sutil, foi sem que eu pudesse perceber. O meu maior desafio como professor de início de carreira foi o fato, assim, de, sabe, de poder lidar com vários públicos, né? Tanto público jovem, adolescentes, quanto públicos mais seniors, né? A ser interessante, assim, eu aprendi tanta coisa. Na verdade, toda aula que eu dava, eu aprendia uma lição de vida. Eu ensinava o alemão, conteúdo alemão, gramática, vocabulário e assim por diante, mas eu acabava recebendo um ensino gratuito ali, né, um coach gratuito das pessoas assim, né, que eu ensinava, né? Então, assim, eu fui crescendo aos poucos. Daí eu pensei, na época, eu falei, já que eu estou na área mesmo, trabalhando na área como professor, daí eu tive a motivação de fazer o curso de letras, né? Essa literatura e línguas. E isso foi crescendo, foi assim, né? Com esse curso né? Eu fui me qualificando mais, eu aprendi bastante coisa sobre didática, sobre, né? Sobre o meio, o modo de ensinar alguém, como funciona a didática. Foi essencial, né? O curso para mim para poder me dar mais ferramentas como professor de alemão. E, né, embora eu ensine também outros idiomas, né, inglês, português para estrangeiros, para brasileiros também, mas meu foco para estrangeiros, eu costumo dizer que o alemão ele é o meu filhinho predileto, né? Assim, eu ensino com maior carinho, ensino com maior vontade. Assim, é prazeroso você ver um aluno depois de um tempo falando o idioma, né, se expressando no idioma alemão e também tendo interesse pela cultura alemã. É algo que é realmente assim impagável. Não dá para mensurar o quão importante isso é para um professor. Então, eu gostaria de deixar esse depoimento falando um pouquinho sobre como se deu a minha carreira como professor e deixar, né, o meu agradecimento de novo a Marlene Burmer, que foi sempre e né, ainda é minha inspiração como professor. Ela me ensinou vários, né, além de alemão, ela ensinou também assuntos relacionados à ética, ao respeito, né, aprender a ver os alunos como pessoas, não como, né, as meramente aprendentes de modo passivos, né? Então isso faz a diferença. Então, hoje em dia é muito gratificante ver um aluno agradecendo, né? Acho que o agradecimento de um aluno é algo a se mensurar, né? Claro que assim, o dinheiro ele traz muita segurança, mas o que realmente nos faz muita diferença é o agradecimento deles. Ver que depois eles estão na Alemanha, fizeram intercâmbio na Alemanha, voltaram com uma bagagem cultural interessantíssima. Isso não tem preço. Eu amo a profissão professor de alemão.